Então, dando prosseguimento agora, nós vamos falar de microfones. Uma outra questão que muita gente possui embates, principalmente quando está no início, é a seguinte questão: qual é o melhor microfone? Condensador ou dinâmico? Então, para que a gente fale sobre esse assunto, a gente primeiro precisa falar sobre microfone. O que é microfone? Então, microfone nada mais é do que um conversor de energias. Então, ele converte som em sinal elétrico. É basicamente isso. Então, dispositivos como celulares, telefone, fixos, né? Aparelhos em geral, que nós conseguimos conversar com outras pessoas à distância, eles sempre vão possuir microfones, mesmo que integrados. Para a gente entender de forma simples, microfone é um conversor, ou seja, ele converte o que está acontecendo no mundo físico em sinal elétrico, e nós temos, por outro lado, as caixas, os falantes, que nada mais são do que conversores, da mesma forma que os microfones, só que de forma inversa. As caixas, elas transformam sinais elétricos em som. Basicamente, isso é o microfone, um conversor de energia. Eu costumo sempre, para simplificar, fazer a analogia do microfone com os nossos ouvidos. Então, eu considero o microfone um ouvido que é capaz de transformar som em sinal elétrico. Então, quando a gente for gravar, na dúvida, a gente sempre deve usar o ouvido. O melhor som para o ouvido, teoricamente, é o melhor som para o microfone. Para dar prosseguimento, a gente primeiro precisa entender que não existem só microfones dinâmicos e condensadores. Possui microfone de fita, microfones piezoelétricos e por aí vai. Por que o embate, a conversa, a discussão é sempre em torno dos microfones dinâmicos e condensadores? Porque são os mais utilizados, mais comuns e de maior acesso. Então, por isso, a gente vai falar um pouco desses dois, que são os que a gente vai ter em nossas mãos 99% do tempo. O que é um microfone dinâmico? Ele é um microfone considerado mais duro pelo tipo de engenharia que ele é projetado. Então eu estou colocando na tela a explicação técnica do que seria um microfone dinâmico, mas o que a gente precisa entender na prática é que microfone dinâmico nada mais é do que um microfone mais duro. Então, se eu tenho fontes sonoras de maior impacto, de maior amplitude, eu vou escolher geralmente o dinâmico para trabalhar. Lembrando sempre que não existem regras. Então, a gente vai adotar, para simplificar, para deixar mais prático, essa conclusão. Microfone dinâmico são microfones mais duros. E o que são, então, os microfones condensadores? Novamente, eu estou deixando na tela a explicação técnica, mas, para simplificar, nada mais são do que microfones mais macios, mais sensíveis. De acordo com a engenharia que ele é feito, ele consegue captar sons de menores intensidades com mais detalhes. Lembrando sempre que isso varia da construção de cada microfone dentro de cada tópico que a gente está lidando. Então, mesmo os microfones dinâmicos possuem as suas peculiaridades, como os microfones condensadores vão possuir também. Mas o que são? São microfones mais macios. Então, geralmente, em que ocasiões eu vou usar? Em ocasiões de sons de menor intensidade, de menor impacto. Quando eu tenho sons mais delicados, eu vou dar preferência, geralmente,
a microfones condensadores. Como não é uma regra, pode acontecer da gente estar lidando em situações de maior impacto com microfones condensadores e com situações de menor impacto com microfones dinâmicos. Lembrando sempre que quando a gente vai utilizar microfones condensadores em sinais de alta amplitude, a gente geralmente vai utilizar a chave de pad, que ele vai reduzir na cápsula menos 10 ou menos 20 dB, de acordo com cada microfone, para que não haja distorção na cápsula do microfone. Porque senão, independentemente do ganho que nós estivermos dando na placa, na mesa ou no microfone, esse som ele já vai chegar distorcido, saturado. Então, para microfones condensadores, nós vamos adotar a conclusão, de forma simplificada, que são microfones mais macios, mais delicados, digamos assim. E aí, isso nos leva à indagação: qual é o melhor, dinâmico ou condensador? Não existe melhor, não existe. Nós teremos o que é mais adequado ou melhor para cada situação. E mesmo assim, isso depende muito do gosto particular de cada pessoa. Então vai ter pessoas que vão utilizar microfones dinâmicos em gravação de quartetos de cordas, por exemplo, que são situações que a gente geralmente usa microfones condensadores, e vão ter pessoas que utilizam microfones condensadores para gravar bateria, no bumbo, na caixa, nos tons. Ah, mas não vai ficar ruim? Se usar de forma adequada, não. Vai depender muito de cada microfone, de cada posicionamento, de muitas questões, mas não há melhor. A gente pode ter bons sons gravando com microfone dinâmico ou com microfone condensador, sem prejudicar a qualidade do trabalho. Eu mesmo já gravei violino com microfone dinâmico, violoncelo com microfone dinâmico, overheads de bateria, que geralmente a gente faz com microfones condensadores, já gravei com microfone dinâmico, já gravei violão, ukulele, cavaquinho e etc., que são todas essas situações. Geralmente são situações que a gente geralmente trabalha com microfones condensadores, e eu gravei com dinâmico. O melhor é o que a gente tiver na mão, se nós soubermos usar de forma adequada.